Hoje é um dia importante, teremos essa programação especial na nossa escola dominical, um pequeno debate sobre a reforma protestante. Estamos já há mais ou menos uma semana tendo essas programações especiais para a igreja e hoje nós vamos ter mais uma. Teremos aqui alguns convidados especiais que eu vou convidar já já para compor a mesa aqui com a gente e nós vamos fazer algumas perguntas, alguns comentários sobre a reforma protestante e o seu impacto na nossa vida atualmente. Esse momento aqui, ele está sendo orientado a partir de um tema que é Estamos em Obra. Isso sugere que a reforma não acabou lá em 1517. É um processo contínuo que nós precisamos estar atentos, como o nosso pastor falou, para a gente continuar construindo essa história maravilhosa que é a história do protestantismo. Amém? Primeiro, eu quero chamar uma pastora nossa, que a gente tem uma profunda admiração, que é professora, educadora, foi minha professora, por mais que pareça ser novinha, mas foi minha professora quando eu era criança. E quando eu era criança, ela dizia que tinha uns 30 e alguma coisa. Eu já tenho 29. Então os irmãos aí vão fazendo a conta, tá? Brincadeiras à parte. Queria convidar para compor a mesa a pastora Paula Campos. Uma salva de palmas, por favor. Meus irmãos, para compor a mesa também, queremos convidar ele que é um servidor público, um escritor, palestrante, pastor e uma bênção para nossas vidas aqui na Assembleia de Deus do Fonseca. Por favor, pastor Tiago Carvalho, uma salva de palmas. Venha compor essa mesa com a gente. Glória a Deus. Quero convidar também uma irmã que também foi minha professora e é uma irmã que eu admiro bastante, eu até comento nos círculos de amigos, que eu fico impressionado como que essa irmã faz tudo bem. Se dá aula bem, se prega, prega bem, se dirige, dirige bem. Eu fico impressionado. Quero convidar aqui a nossa irmã Ana Deise, diaconisa Ana Deise, vem acompanhar essa mesa, jornalista, escritora, foi minha professora também de escola dominical, no IBAD. Deus seja louvado. Então, irmãos, nós temos aqui algumas perguntas que vamos fazer para os irmãos que aqui estão. Só que no final, nós vamos dedicar uns 10 minutos para que aqueles irmãos que tiverem alguma dúvida, alguma questão, ou queira fazer algum comentário, o façam. Amém? Vamos lá, estamos em obras. Podemos começar? Podemos? Coisa boa. Então vamos lá. Nós dividimos as perguntas, irmãos, em 3 blocos, ok? Blocos que falam. Um primeiro bloco que vai falar sobre os fundamentos históricos da reforma. Em segundo lugar, um bloco que fala um pouco sobre o legado e o impacto. E por último, sobre a atualidade da reforma protestante nos nossos dias. Vamos começar então, e eu queria fazer uma dinâmica que algumas perguntas vão ser direcionadas e outras a gente vai deixar para a mesa responder conforme achar melhor, ok? A escolha dessa mesa, ela não foi involuntária. A gente escolheu pessoas que representam um pouco desse impacto da reforma protestante. Temos aqui um escritor, um artista, uma professora que trabalha numa escola pública, que também é um legado da reforma protestante, e temos uma jornalista. Se hoje a gente é impactado pela reforma, a gente tem que agradecer os profissionais de mídia, né? Que isso teve um impacto muito grande na promoção e divulgação dessas ideias reformadoras. Então, a gente decidiu escolher pessoas que representam, que encarnam esse caráter da reforma protestante para os nossos dias atuais. Sobre os fundamentos históricos da reforma, eu queria fazer uma pergunta que a mesa toda pode responder. Fiquem confortáveis com o tempo, ok? E a pergunta é: quais foram as principais motivações de Martinho Lutero ao escrever as 95 teses
que foram fixadas lá na Catedral de Wittenberg. Por favor. Eu gosto de responder pergunta, né? Bom, a Igreja Católica ela vivia um momento de crise, um momento assim muito difícil do ponto de vista do cristão, porque o Papa era o chefe geral. Ele não era apenas o chefe geral religioso, mas também em muitos lugares políticos. A Igreja Católica era detentora de várias terras e isso, de certa forma, também estava atrapalhando os anseios dos príncipes e reis. Mas o que foi pior de tudo mesmo, que fez com que Martinho Lutero levantasse essas teses, e eu quero deixar bem claro, Martinho Lutero, quando ele fez lá as teses dele, questionando algumas coisas da Igreja Católica, ele não fez com o intuito de romper com a Igreja. Ele era um monge e estava ali querendo o quê? Apenas dialogar e questionar certas ações, porque a Igreja Católica, o Papa era uma autoridade, vivia na luxúria. E o que aconteceu de muito importante na Alemanha, onde o Martinho Lutero estava, era que um outro monge dominicano, chamado Tetzel, começou a cobrar o que a gente chama de indulgência. O que é indulgência? Olha só, você me paga e a igreja perdoa os seus pecados. Olha só, você me dá um dinheiro bom e a igreja tira quem morreu lá do purgatório, livra a pessoa de ir para o inferno. E isso vai totalmente contra a Bíblia. Então, Martinho Lutero, ele resolveu questionar. E era um momento em que lá na Itália estava nascendo um movimento chamado renascentista, onde as pessoas eram levadas a questionar. E até então, o Papa nunca tinha sido questionado em sua autoridade. Foi então que Martinho Lutero resolveu voltar então às Escrituras e lutar contra essa questão de cobrança de indulgência, a luxúria papal, também com relação a voltar com que o cristianismo seja centrado no Evangelho, centrado na Bíblia, e também que as pessoas pudessem ter a oportunidade de ir direto a Deus, porque o Papa não precisava ser, ou os padres não eram aqueles intermediários de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, toda pessoa que crê em Cristo, ela pode ir a Deus diretamente e pedir as suas petições. E então, ele se levanta nesse momento, vai lá na porta da Catedral de Wittenberg e cola 95 questões, 95 teses, para que se formasse um diálogo teológico. Tanto que as teses foram escritas em latim. Só que aí deu no que deu, né? Bom, mais alguém na mesa? Olá, meus amigos, a paz do Senhor. É interessante entender um pouco o que estava acontecendo na Europa, né, no século XVI. Então, nascia na Europa o movimento renascentista e também humanista, porque a gente sabia que a igreja ela queria esconder algumas coisas da população em si, né? Então, era proibido o pensamento crítico, era proibido a manifestação. Então, esses movimentos que nascem na Europa, o humanismo, que coloca o homem no centro de todas as coisas, e também o renascimento, que vai valorizar a razão. Então, vai surgir alguns filósofos, como Erasmo de Roterdã, que ele vai trazer para o debate a razão e a fé. E isso vai fazer com que desperte nas pessoas esse pensamento crítico que antes a igreja tinha um certo bloqueio. Algo interessante que a gente precisa também entender, e eu trago também aqui para o debate, algo que marcou muito a minha juventude, foi o filme chamado O Nome da Rosa. E eu coloco aqui para que os irmãos possam também ver esse filme e vocês vão entender um pouco o cenário que acontecia na Igreja Católica. Esse filme, O Nome da Rosa, escrito por Humberto Eco, vai dizer que o contexto histórico era que existia um livro proibido onde a igreja, os monges, aquelas pessoas não poderiam ter acesso a esse livro. E a história vai contar no filme que, ao acessar esse livro proibido, algumas pessoas morriam, assim,
de uma certa... Do nada morriam. E foram descobrir que existia nesse livro proibido, era um veneno que colocava que quando as pessoas iam folhear o livro e colocavam a mão nos lábios para folhear, as pessoas morriam envenenadas. Esse era o contexto histórico, onde existia uma proibição da questão do que esse livro proibido ia trazer de despertamento para as pessoas. O poder crítico, a liberdade de expressão. Esse era o contexto da Europa na época, no século XVI. Bom dia, paz do Senhor. E dividindo assim por fatores esse ambiente, para criar esse ambiente propício para a reforma, que Martim Lutero não caiu de paraquedas e colocou lá as teses e tudo foi acontecendo, a história ela vai se movimentando. E como foi para o nascimento de Jesus também, todo o contexto foi, né, trazendo essa possibilidade, e com a reforma foi da mesma forma. Então, os fatores religiosos eram crise moral e corrupção na igreja. Venda de indulgências, que foi o que a professora Ana Deise falou. E também o materialismo da igreja, a preocupação com os bens materiais estava descarado. Isso começou a trazer incômodo, questionamento. Peraí, por que tem que ser assim? Por que chegou nesse ponto? Mas também tinha os fatores políticos, que era a centralização monárquica e o conflito com o papado. Começaram a surgir os reis, que já queriam ter o poder, ter o seu controle naquela região, e não queriam mais submeter ao Papa. E a fragmentação do Sacro Império Romano Germânico, que essa questão começa a nobreza a querer se impor, e também os fatores socioeconômicos, que é a ascensão da burguesia. A burguesia eram os empresários da Isso. época. Os que vendiam, os comerciantes, eles começaram a ganhar poder, e o que a igreja pregava, a centralização financeira na igreja, já não interessava mais eles, porque eles queriam acumular também, eles queriam ganhar dinheiro e já não queriam passar esse dinheiro, esse valor para a igreja. E a invenção da imprensa. Então, assim, a informação começou a circular. E a gente pode fazer... E também tem os fatores culturais, que falam o renascentismo, o humanismo, a tradução da Bíblia, que veio com tudo isso. Então, a gente também, hoje em dia, precisa fazer os links com o que a gente está vivendo hoje. Porque hoje também tem fatores religiosos, tem fatores políticos, fatores socioeconômicos e culturais e intelectuais que estão permeando a nossa vida e que trazem para a igreja uma reflexão de, opa, a gente precisa pensar sobre isso para a gente não perder as nossas bases e os nossos fundamentos. Tá? É verdade. Alguns comentários aí eu gostei bastante, só queria acrescentar um pouquinho também sobre o sentido da palavra reforma, né? Porque a gente não chama de revolução, a gente não chama de golpe, a gente chama de reforma. E a gente chama de reforma porque, exatamente como a irmã Ana Deise disse, o Lutero em nenhum momento quis romper com a Igreja Católica, tá? Nunca foi a intenção dele. Só que a gente, muitas das vezes, não tem controle sobre as consequências das nossas ações. Então, quando o Lutero ele começa nesse caminho de propor reformar a igreja, fazer algumas coisas, voltar à Bíblia, algumas coisas que eram práticas da igreja e não eram mais, ele acaba tendo uma resposta muito negativa das pessoas que estavam no poder da igreja, e ele começa a ser perseguido. Enfim, a gente conhece um pouco a história. Então é por isso que a gente chama de reforma protestante, tá? A gente não chama de revolução, de revolta, é uma reforma, porque o sentido do Lutero era exatamente consertar algumas coisas que estavam um pouco fora do padrão. Um outro detalhe muito importante é que é difícil a gente imaginar que essa igreja do período do Lutero é a igreja que nasceu lá em Atos 2, né? A igreja que nasceu lá
na Bíblia, com aquele povo abençoado, que dividia tudo entre si, que existia comunhão, amor. Como que isso pode, como que, se a gente não vigiar, não tomar cuidado, a gente pode desandar no caminho. No que se transformou e como que é um perigo que a gente ainda Sim. corre. Que essa igreja católica é aquela que nasce lá em Atos 2 com a descida do Espírito Santo. E olha só como que se corrompeu ao longo do tempo. Então a gente tem que estar muito atento quanto à nossa trajetória e que não seja a nossa geração que seja exemplo de mau exemplo para as pessoas do futuro. Continuando, essa pergunta é direcionada para a irmã Ana Deis. Mas se os demais debatedores quiserem participar com a resposta, fique à vontade. Como que essas ideias reformistas se espalharam tão rapidamente em um período que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, a população não era tão grande assim, então para fazer fofoca era mais difícil? Como que essas informações reformadoras passaram tão rapidamente por toda a Europa? Bom, primeiro, lá em 1450, Gutenberg, ele fez a primeira máquina de impressão, a primeira impressora. E o primeiro produto dessa impressora foi uma Bíblia, né? Que foi dada ao rei. Mas, com o passar do tempo, né? Quando Martinho Lutero, em 1517, ele vai lá e faz as 95 teses, foi muito fácil, por causa dessa impressora, disseminar isso por toda a Europa. Além disso, o Lutero ele teve apoio de reis e de nobres que queriam realmente romper aí com o poder da Igreja Católica. E esses reis ajudaram também. E também o comércio, os burgueses, no trânsito de um país para o outro, eles também levavam essas notícias para outros países, e isso fez com que a Europa inteira fosse, então, invadida pela fofoca das 95 teses levantadas por Martinho Lutero, né? Não, e fora também que, imagina, Martinho Lutero também, ele falando sobre as indulgências, né, que esse dinheiro arrecadado, na maioria das vezes, eram destinados à reconstrução da Basílica de São Pedro. Então, muitos reis, né, que reservavam esses recursos, falavam assim, poxa, eu também preciso pegar esse recurso e aplicar nas minhas missões internas, né? E fora que muitas traduções, a partir da Reforma, elas foram acontecendo. Antes, a Bíblia era em latim, né? Então, a partir de Lutero, começou a vir outras traduções no alemão. Então, isso também facilitou muito o conhecimento de outros países também a entenderem um pouco sobre a reforma. A Basílica de São Pedro, ela é luxuosíssima, né? Pastor Celso já esteve visitando lá, eu também já estive. O ouro que tem lá dentro é inimaginável. No chão da igreja, existem várias marcas onde tem escrito o nome das maiores basílicas do mundo. A maior basílica aqui do Brasil é de Aparecida. Então, lá onde está escrito assim, Aparecida, aquelas letras são em ouro, 18 quilates puro. E ela representa da porta da igreja até o altar. Então, quando você entra na Basílica de São Pedro e você vê lá onde está escrito a Basílica de Aparecida, Brasil, aquele ponto é o ponto da porta da igreja aqui no Brasil até o altar. E você vai ver várias inscrições em ouro, você vai ver colunas banhadas a ouro, você vai ver o teto da igreja lá com as inscrições de Miguel Ângelo, você vai ver muita coisa que é luxo para uma época em que o povo não tinha esse dinheiro todo. As monarquias, então, nacionais, sabendo disso, quero me libertar de Roma. O dinheiro que eu mando para Roma, para melhorar a Basílica de São Pedro, eu prefiro investir nacionalmente. Eu acho que isso também fez com que as coisas se disseminassem com uma maior facilidade, né? Todo mundo queria se libertar de Roma. Não, isso é importante, porque a própria burguesia, a igreja condenava a usura. Né? Imagina você ser um comerciante, um empresário,
e não poder vender e ter Tem lucro, lucro. né? Então você, vendo uma ideia nova surgindo, você iria abraçar para sair dessas garras da igreja católica na época. Um outro detalhe importante é que na fase inicial da Reforma Protestante vai surgir um fenômeno das igrejas nacionais, né? Então, uma vez saindo de Roma, se tornando protestante, as igrejas queriam construir novas denominações cujo próprio rei seria o Papa, né? A igreja anglicana é um grande exemplo disso. Ah, né? A mas igreja... isso aí é uma fofoca é um babado forte para contar aqui para a igreja. O rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha de príncipes espanhóis, de reis espanhóis. E ela deu uma filha para ele chamada Maria I, a Terrível. Ele queria ter um filho para continuar a sucessão no trono e ela não deu. Ela teve vários abortos e tal, não conseguia engravidar. Daí, o que ele faz? Ele vai lá no Papa e fala assim, olha só, eu quero me divorciar dela. E aí o Papa diz para ele, não, você não pode se divorciar, a Igreja Católica não aceita. Aí ele, tá bom. Foi lá, fundou uma igreja, se colocou como Papa da igreja, o chefe supremo da igreja, e casou com a mulher que ele queria, que era Ana Bolena. Esse tipo de coisa não tem mais, não. Isso aí ficou lá mesmo. Continuando, meus irmãos. Continuando aqui. Vamos agora para perguntas que falam sobre o impacto e o legado da reforma. Eu queria começar pela Paula agora, com a seguinte questão. A gente pode dizer que a reforma ajudou a fortalecer a noção de liberdade individual e consciência pessoal diante de Deus? Sim, com certeza. Porque se para a vida, a espiritualidade, você tinha uma igreja, uma figura papal como mediadora, e vem Lutero e questiona isso e coloca a fé e a graça, nesse momento, isso foi criando, eu imagino que isso foi um processo longo da pessoa se entender dentro dessa nova estrutura de religiosidade. Então, agora não tem mais em quem botar culpa. Né? É porque é o Papa. Não, agora sou eu. A minha consciência, desde o momento que nós temos a possibilidade de leitura dessa palavra, é a nossa consciência, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, e a gente precisa assumir essa responsabilidade. Não existe mais culpados. E a gente tenta fazer isso hoje, botando a culpa muitas vezes no pastor e na igreja, para justificar a minha falta de espiritualidade. E não existe mais isso. Lamento dizer. Você pode culpar quem você quiser. Porque o irmão... Você pode ter ficado muito chateado, você pode não concordar, você pode ter todas as justificativas, porém essa palavra está aberta a nós. O Espírito Santo está movendo a nossa vida e a gente precisa assumir essa responsabilidade enquanto filhos de Deus, que hoje nós sabemos e temos essa certeza que somos. Que não existe nada que a gente faça ou que a gente deixe de fazer que nos separe desse amor. Que a graça ela trouxe para nós esse favor de Deus, esse favor do céu, e nós temos paz com Deus. É isso que o sangue de Jesus nos trouxe, a paz com Deus. Então, se a gente está em paz com Deus, se pela graça nós somos salvos, e a gente precisa entender o que é salvação. Porque a salvação é ir para o céu depois que eu morro. Mas que visão de salvação restrita. Que salvação é essa que não movimenta a nossa vida e que não transforma a gente agora? O que a gente faz, quem a gente é, o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa motivação, tudo. Que salvação é essa que não opera na nossa vida de agora e cotidiana? Que salvação é essa? Então, a gente precisa pensar
nessa salvação que está operando nesse momento, aqui na nossa consciência, aqui na nossa forma de ser e de pensar, que nos transforma de glória em glória. Por isso que a gente está em crescimento, a gente não está estagnado e a gente vai morrer assim, de glória em glória, crescendo na graça de Deus. Agora, se você se sente estagnado e você pensa, porque é a igreja, é uma igreja que não... é porque... Meu irmão, assuma a sua responsabilidade de filho de Deus. Sente essa mesa, que é a mesa da família de Deus, e comece a atuar no seu propósito, naquilo que o Senhor chamou. Que se você é filho, se você está na mesa, não é à toa que você está aqui, Deus tem propósito para a sua vida. Isso é responsabilidade, é consciência. Quer viver de outra forma? Botando a culpa em todo mundo? Aí você volta a estar andando para trás. E não tem mais como andar para trás. A gente já entendeu, a revelação já veio, a palavra está aqui e a gente já precisa assumir essa responsabilidade. Hein, Wellington, algo interessante que quando o Martim Lutero ele foi solicitado a se retratar, né, das teses, e ele fala algo extraordinário que eu até anotei aqui. Ele diz o seguinte, na frente do imperador Carlos V. Que é sobrinho da Catarina de Aragão, do rei Henrique. Olha o posicionamento de Lutero. A não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Que Deus me ajude. Amém. Meus irmãos, isso é um homem que está com um propósito de vida, que sabe que os seus passos não dependem de nenhum intermediário, não depende do Papa, mas depende exclusivamente dos ensinamentos que se encontram aqui na palavra de Deus. Amém. E isso eu acho que é uma reflexão que a igreja tem que fazer. Hoje precisamos de homens e mulheres que se posicionem, né? Não com intermediários. Eu costumo dizer, falo para os jovens, nós olhamos para as nossas referências não como ponto final. Nossas referências não são intermediários que vão nos levar a Deus. Assim, nós temos eles como assim, olha, ali é o caminho. A palavra de Deus é o caminho. E a partir desses ensinamentos, aí sim nós iremos nos posicionar como Lutero se posicionou. Bem? E Lutero também vem falar sobre o sacerdócio universal do crente. Naquela época, as pessoas elas não tinham acesso à Bíblia e para que elas pudessem ter acesso a Deus, elas tinham que ir ao padre e pedir ao padre interceder por eles. Quando Lutero vem com as suas teses, ele vem dizer o seguinte: cada crente é um sacerdote em sua casa. E você tem que ter o direito de você ter a Bíblia, por isso ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que todos aqueles da sua comunidade pudessem ler. E também começou a fundar escolas nas igrejas. Essas escolas deram uma abertura para a alfabetização daquela população que não era alfabetizada, porque era uma época em que só padre, só quem era do clero e os nobres ricos podiam ser alfabetizados. E então, a partir daí, as pessoas foram alfabetizadas, as pessoas tiveram acesso à Bíblia e elas puderam, então, ter acesso direto a Deus, que elas sempre tiveram, mas não sabiam. E hoje, nos nossos dias, nós temos Bíblia a rodo, cada um aí. Eu lá em casa tenho um monte de versão, e muitas vezes as pessoas têm Bíblia, carregam ela para a igreja, voltam da igreja para casa, mas não leem a Bíblia. Mas não exercem esse sacerdócio universal, que é de você ter acesso direto ao Deus que você segue. Porque a Bíblia, a nossa palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. E se você quer conhecer a você mesmo, e se você quer conhecer quem te criou, é necessário ler a Bíblia. É necessário ler a Bíblia não apenas quando você está passando por algum problema, ou quando é um evento. Não, é necessário ler a Bíblia diariamente, porque se você ama a Deus, você diz que ama a Deus, você então vai querer conhecê-lo mais e mais.
E se você quer conhecê-lo mais e mais, é lendo a Bíblia todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo, quando a gente quer, a gente arranja. Se você não tiver tempo agora, peça a Deus, Ele vai te dar um momento de tempo, seja da forma boa, ou seja você entrevado numa cama de outra forma para você ler a Bíblia. É verdade. Eu fico pensando nesse sacrifício todo da igreja para educar a população. E hoje, 500 anos depois, são crentes que são os principais entusiastas do homeschooling, né? De tirar os crentes da escola, porque a escola é perigosa demais. Acho que não é uma pergunta, mas acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? O Já acesso à que... informação, ele Sim, causa vertigem em algumas pessoas, né? exato. Então é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Porque foi a igreja protestante que promoveu o que a gente entende como escola hoje, e escola pública especialmente. E hoje é a igreja protestante que é favorável a tirar as crianças da escola. Então fica aí uma pulguinha atrás da orelha dos irmãos. Muitas igrejas nem têm mais escola dominical, né? É Se aboliu verdade. isso. O culto de ensino é um culto mais esvaziado. Exato. Continuando as nossas questões aqui e já estamos finalizando. Essa será a nossa última rodada, tá bom? Pra gente não avançar muito do tempo da ceia. E eu quero já avisar que aqueles que tiverem alguma questão, algum comentário, alguma posição, nós teremos aí 10 minutos a mais uma rodada para a mesa responder. Amém? Vamos lá. Para toda a mesa. O que significa dizer que a reforma ainda não terminou? Há uma frase em latim de Martinho Lutero, Ecclesia... A irmã vai falar em latim? Não, mas eu pesquisei. Ah, sou boba. Ecclesia performanda semper. Uma igreja reformada se reforma sempre. A gente nunca pode parar no comodismo de achar que estamos bem. Não. A igreja ela precisa se atualizar. É claro que não querendo se comportar como o mundo, mas ela precisa se atualizar. Então, hoje, nós temos a tecnologia. Usar a tecnologia em favor de pregar o evangelho, de falar do Senhor, das boas novas. Existem outras ações sociais, praticar ação social para que pessoas possam compreender o amor de Deus a Ele e o nosso amor ao próximo. Existem vários mecanismos hoje que a igreja precisa se reformar, e eu não vou tocar no ponto teológico, que eu vou deixar para os pastores, Tiago e Paula, mas também do ponto de vista teológico, tem reformas a serem feitas. No ponto de vista social, eu já falei, agora eu deixo para vocês. Eu passo a bomba para eles falarem. Eu acho que a reforma ainda não terminou, acho que traz para a gente, para o debate também, sobre um processo contínuo de melhoria, né? De transformação espiritual, de transformação institucional. Então, acho que a igreja hoje tem um desafio muito grande, né? No aspecto social, da relevância social, do nosso compromisso com a justiça e com o amor. Essa semana mesmo nós nos deparamos com algo muito ruim para o nosso estado. E vimos alguns governadores, né, se reunindo, realizando um consórcio de paz para o Brasil, para o nosso estado. E eu fiquei imaginando se a igreja tivesse um consórcio de paz onde pudesse discutir esses aspectos sociais para o nosso Rio de Janeiro. Eu acho que a igreja ela continua em reforma nesse aspecto. Eu acho que a Bíblia nos ensina em Gálatas, no capítulo 5, que a nossa fé ela tem que atuar pelo amor. E o que Lutero ele nos ensina com a reforma protestante não é uma fé baseada em obras, nas questões da religiosidade, mas é uma fé prática, uma fé que atua pelo amor. Então, se estamos diante de um estado onde a violência, a injustiça social, outros aspectos que permeiam a nossa sociedade, a igreja
como uma instituição viva, precisa sim se reunir para mudar socialmente o nosso Estado. Tem que se posicionar. Quando o Lutero diz que ele não vai se calar diante de tudo que foi dito pelo imperador Carlos V, nós precisamos também levantar nossa bandeira. Ó, nós não vamos se calar com a realidade que está no nosso país. Porque através das nossas ações, a igreja... Eu falei lá em casa, olha, naquela praça onde estavam ali aqueles corpos todos ali, a igreja tem que ir lá e fazer um trabalho social e mostrar, a igreja está aqui. A Igreja Universal fez um trabalho ali naquele dia. E a gente, como igreja, tem que falar assim, olha, não, nós não podemos, né, aplaudir a violência. Nós, como igreja, precisamos ter essa fé, baseada no amor. E isso, quando diz aqui as novas reformas, é isso. Unidade entre os cristãos, superando divisões. Agora era o momento de todas as igrejas do Rio de Janeiro se unirem e criar um consórcio. Assim como os governadores. Né? E isso eu acho que é importante. Bem, dizer que a reforma ainda não terminou quer dizer que, no mundo caído, a nossa tendência a se perder nos nossos próprios conceitos, né, naquilo que a gente pensa. E é muito fácil a gente se perder e a gente acha que está certo. Não, eu faço tudo certo, tá tudo. Porém, para cada tempo, Deus traz algo pertinente. E a gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo. Porque num país como o nosso, com índices de analfabetismo gritante, porque a educação foi universalizada aqui, de fato, no nosso país, com a Constituição de 88. Gente, eu nasci em 84. Eu tenho 41 anos. É pouquíssimo tempo. Numa escola completamente elitizada, que não era para qualquer pessoa. E veio esse pobre para dentro da escola, com uma cultura completamente diferente. E a escola, eu posso te dizer, ainda não conseguiu absorver e trabalhar e conseguir desenvolver plenamente essa parcela enorme do nosso país. Nós temos pessoas que sabem ler. Elas decodificam, mas elas não entendem o que elas leem. E a gente precisa, como igreja, atentar para isso. Porque num povo que lê e não entende, ela tem a Bíblia na língua dela, ela lê e ela não entende nada. E a gente tem aqui a história de muitas pessoas que se alfabetizaram lendo a palavra de Deus. Eu tenho a história do meu avô Odei, que ele tinha revelações da palavra de Deus, que eu ficava assim, ó. E ele não era uma pessoa letrada. Agora era uma vida de comunhão, de leitura, que poucos têm. Para ele chegar ao ponto de pegar essa palavra e Deus revelar coisas para eles que a gente que tem estudo, às vezes, não consegue alcançar. Mas isso em termos de população, em termos de Brasil, em termos de comunidade, a gente precisa entender isso. Por quê? Se a gente tem isso como um princípio, a igreja evangélica precisa atentar e se estruturar a partir dessa realidade, não trazendo modelos de fora. Trazer modelo de igreja de fora não vai se adequar e não vai assumir o seu papel de responsabilidade no nosso povo. A gente precisa primar pelo ensino, porque a gente vai ter um ensino forte. Por quê? Irmãos, uma pessoa que aqui entende a verdade, o Senhor convence, chega lá na escola, ela começa a interpretar tudo. Eu creio nisso. Que quando a verdade liberta, ela liberta como um todo. Tudo. Eu já tive casos de alunos que eu pedi para minha mãe fazer oração, para ele aprender a ler, e ele só aprendeu a ler depois que mamãe foi para a campanha de oração, foi para não sei aonde, foi no monte. Mãe, já que você vai, leva o nome do Guilherme, porque essa pessoa tem nome, é o Guilherme. Guilherme aprendeu a ler
por conta de oração e metodologia e alfabetização voltada para a necessidade dele. Então, existe uma questão espiritual no nosso país para que o nosso povo não aprenda a ler, para que o nosso povo continue apenas ouvindo o que dizem. Olha, vê se não tem a ver com o contexto da reforma. São pessoas que acreditam no que ouvem, mas ainda não leem a palavra de Deus e não são transformadas por ela. Então, para isso, irmãos, a gente precisa escolher bem o que a gente canta, porque o que a gente canta ensina mais do que os pastores pregando aqui no culto de quarta e a gente dando aula na escola dominical. Se a gente canta hinos que só tem uma frase e fica nessa frase o tempo todo e não traz ensino, a gente está limitando também a consciência, a interpretação do nosso povo. Então, a gente não canta só o que tem na moda. O cântico é de ensino. E os antigos, eles ouviam, só tinha hino da harpa. E eles aprenderam o evangelho, irmãos, pelos hinos da harpa, que são muito, muito didáticos e pedagógicos. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que voltar só a cantar hino da harpa, não. Mas eu estou querendo dizer que nós temos que compor as nossas músicas de acordo com a nossa vida como igreja. Eu quero dizer que a gente precisa ver as letras dos hinos e ver o que esse hino está ensinando para o povo. Porque eu posso pregar, ensinar. Se uma música tiver um ensinamento errado, irmãos, aquele ensinamento vai durar por gerações, porque a música ela tem esse poder. Então, reforma continua porque a gente precisa pensar no que a gente está fazendo como igreja. Não dá mais para, porque hoje em dia não tem mais o modelo papal, mas tem os modelos de fora. É música de fora, é modelo de fora, é ritmo de fora, é tudo de fora que a gente traz para dentro da igreja e se adequa. E na falta do conhecimento, nós continuamos pecando. E com o advento das mídias sociais, o desafio se torna ainda maior. Porque agora a gente sabe de tudo um pouco e a gente não tem profundidade de nada. E a igreja, mais do que nunca, precisa andar na contramão de um sistema, de um poder que agora é invisível. Não é mais o poder do Papa que eu estava olhando. Agora o poder é invisível, está nas mídias sociais. Tem um controle que a gente acha que não está sendo controlado, mas a gente está sendo. E quem revela isso para a gente? Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar assim, opa, você está caindo numa cilada aí. Entendeu? A Paula tocou no assunto de cântico. Eu preciso falar, gente, Martinho Lutero, ele compôs vários cânticos. E na nossa harpa cristã, nós temos aí o hino 500, são vários, mas o 581, que é o Castelo Forte. Então, Castelo Forte é nosso Deus, é composto por Martinho Lutero. Porque ele também tinha essa visão de que, primeiro, que deve haver adoração. A igreja precisa adorar o Senhor através de cânticos e cânticos espirituais. Cânticos que elevem o nome do Senhor. Não cânticos que venham ser de vingança. Cânticos que venham ser de você só vai ter prosperidade. Não, mas cânticos de adoração a Deus. E para fechar esse ponto, a gente está falando aqui de igreja. Nós temos o coletivo, que é a igreja, né? Toda, o templo. Mas igreja somos nós. A gente gosta muito de olhar, às vezes, para lá, para fora e ver o que a igreja está fazendo, o que o povo está fazendo. Mas nós somos igreja. E nós temos que reformar o nosso metro quadrado. Então, no meu metro quadrado, onde eu estiver, ali vai ser um lugar honesto, vai ser um lugar de adoração a Deus, vai ser um lugar onde o Senhor vai estar. Se cada um de nós usarmos essa nossa ferramenta poderosa, que é a nossa aproximação com Deus, que é o poder de Deus na nossa vida, nós veremos proezas. Nós veremos o Rio de Janeiro sem bandido nenhum, nós veremos a Teixeira de Freitas inteira convertida. A Teixeira de Freitas precisa do Senhor. E cabe a nós, no nosso metro quadrado, através do nosso testemunho de vida, proclamar as verdades do Evangelho. Wellington, algo também que eu acho interessante quando eu estava estudando sobre isso aqui, por exemplo,
Martim Lutero sempre se preocupou com a base, com o ensinamento. Então, a única coisa que ele pensou, eu preciso investir na base, e criou o catecismo, né? Tanto menor quanto maior, que ensinava as crianças e ensinava os pastores e líderes. Inclusive, na Inglaterra, no século XVIII, foi criada a Escola Bíblica Dominical. Por quê? Robert Hicks. Por Robert Hicks. Porque ele se preocupava, porque as crianças trabalhavam de segunda a sábado e trabalhavam nas fábricas e precisavam também desse momento de alfabetização. Então você vê o quanto é importante investir na base. Então hoje, se estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, temos que dar graças a Deus, irmão. Temos que louvar a Deus por esse momento de aprendizado. Tá? E às vezes a gente não valoriza isso. Então, a gente tem que pegar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e estimularem eles a estarem aqui. Porque é aqui que eles vão ser forjados para, né, não negociar princípios, não negociar o seu caráter e voltar também a esses ensinamentos que a Paula falou aqui. Porque que a igreja tem esse poder social também. Se lá no século XVIII, no século XVI, homens e líderes estavam preocupados nas crianças, na alfabetização, porque hoje também nós não usamos esse tempo, esse momento também para estimular, e eu parabenizo aqui o pastor Leonardo, que está estimulando a todos a lerem livros, se preocupar com literatura. Eu acho que esse momento aqui a gente tem que louvar a Deus. A Escola Bíblica Dominical, ela tem um poder de transformar as pessoas. Tanto no século XVI, século XVIII e no século XXI, continua transformando pessoas através da palavra de Deus. Amém. E nós precisamos agradecer a Deus por esse momento. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para essa mesa maravilhosa. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Quero agradecer já de antemão por topar esse desafio inesperado, mas eu tenho certeza que o saldo foi positivo. Aqui essa manhã foi uma manhã abençoada. Tenho certeza que tem gente que vai levar coisas daqui para a vida. Meus irmãos, como eu disse, nós temos agora a oportunidade de ter uma rodada de perguntas ou comentários. Comentários sucintos de 30 segundos, perguntas de 30 segundos, para que a mesa possa responder. E assim a gente vai encerrar, de fato, esse momento de debate sobre a reforma protestante. Voluntários? A paz do Senhor para a mesa, a paz do Senhor para o nosso condutor e a toda a igreja. Vimos aqui que a energia que movimentou a reforma foi uma energia política, uma energia comercial, uma energia voltada também para a ciência, filosofia. Todas essas camadas estavam, de alguma forma, vendo que na reforma havia interesse deles. Por causa disso que avançou. A mesma energia hoje, ela pode ser usada dessa mesma forma para que a gente consiga avançar. Eu acho que a gente ainda tem essa mesma energia, política, comércio, ciência. E qual a forma da gente usar isso como Martinho Lutero usou? A igreja, a reforma avançou sem cumplicidade política, a reforma avançou sem virar comércio, a reforma avançou sem virar uma filosofia. Onde é que a gente perdeu esse feeling? O que eu penso é que a gente está vivendo um tempo em que a gente se enclausurou muito nas igrejas. E esse combustível que existem esses combustíveis, eu não vejo mais hoje em dia como um combustível em si, mas o que eu vejo é que hoje nós estamos aqui, nós somos formados,
nós fazemos várias atividades na igreja, nós promovemos várias coisas na igreja, mas que o grande erro, ou de repente é porque chegou no ponto da reforma, é a gente entender que, para além de uma arte cristã, para além de uma ciência cristianizada, para além de uma escola cristã, que é o que parece que a gente quer fazer hoje em dia, ter tudo que tem na sociedade é a festa cristã, é a cultura cristã, e a gente vai criando mais um gueto, né, que é o gueto cristão, a gente pensar que, como cristão, a gente tem que atuar nessa sociedade, a gente tem que estar em todos os setores dela, como cristão. Então, eu penso que na reforma, pelo contexto, veio assim, de lá para cá. E a coisa trouxe tudo isso que nós temos hoje. E o que eu vejo hoje é que a igreja acumulou tudo isso e ficou presa dentro dela. E o que eu penso é que eu não penso em escola cristã, escola evangélica. Eu penso no meu filho como um cristão, numa escola para ele ser sal e luz e ele fazer diferença. Eu não penso numa universidade que tem que estar dentro dos parâmetros para o meu filho e para essa universidade para ele não se perder. Eu penso que o meu filho ele vai ter que ser ensinado, ele vai ter que entender para quando ele chegar lá e ele for confrontado, ele se posicionar diante da fé dele, com a fé dele. Então, o que eu penso é que agora tudo que a gente foi acumulando, a gente tem que começar a ir para fora e começar assim, lá na ciência. Tem crente lá. E ele vai usar a ética, os ensinos, ele vai ser um posicionamento cristão naquela. Eu sou professora de escola pública. Professor está mais mal falado do que outra coisa. A gente está sendo... Nossa, está muito difícil ser professor desse país. Porque ninguém acredita mais na gente. Ninguém acredita mais na gente. Mas eu sou a professora... Eu sou Paula, professora cristã. A minha missão é ensinar. Eu estou lá na escola pública e o que eu faço lá não é ensinar simplesmente português e matemática. O que eu faço lá é transformar pessoas, sem ser proselitista. Porque a gente, para transformar, às vezes, a gente fala, Jesus salva, cura, batiza. Eu não posso fazer isso dentro da escola. Mas com quem eu sou, com o meu posicionamento, com a minha forma de trabalho, as crianças são libertas da sua ignorância. E é esse o meu objetivo, esse é o meu propósito. Então, a gente precisa ter artista cristão. Artista cristão não precisa cantar, entra na minha casa e entra na minha vida, onde vai. Ele pode fazer músicas que não fale de Deus, mas que revele quem Deus é, sem precisar citar o nome. E onde ele chega, ele vai cantar e vai chegar a música dele, as pessoas vão sentir algo diferente. Porque a gente não tem que criar mais um gueto. A gente tem que estar nessa sociedade. E para ser sal e luz, eu trouxe até esse livro aqui para indicar, do Ronaldo Lidório, que é a nossa missão, é a missão de Deus, que é reconciliar o mundo todo. É o mundo todo, é todo mundo. E a gente não pode cair na esparrela de formar um gueto cristão. Isso eu acho que é o grande desafio que a gente precisa pensar, né? Vocês podem não concordar, mas eu acho que a gente precisa pensar. Complementando o que Paula falou, antes da reforma, a igreja ela tendia a hierarquizar as atividades. Ou seja, o trabalho mais nobre da igreja era a sua vocação, era o seu chamado, né? Então, tinha uma importância maior os aspectos espirituais, enquanto fazendeiro, enquanto os comerciantes, era uma profissão que as pessoas não davam tão importância. Agora, Lutero, ele chega e ele inverte. Ele diz o seguinte, olha, agora é o conceito da vocação. Ou seja, ele fala o seguinte, todas as ocupações agora é um chamado divino. Então, assim, isso, para mim, é muito importante, porque agora, nós temos a possibilidade de estar lá na bancada evangélica, na Câmara dos Deputados. Temos a possibilidade de termos juízes, professores, vereadores cristãos,
Porque o nosso chamado, a nossa vocação, não está relacionada com somente os aspectos espirituais, mas sim para ser a diferença em todos os lugares da sociedade. Eu acho que o feeling é esse. Acho que a gente perdeu muito tempo achando que nós não éramos competentes para estarmos nessas posições. Então Deus chamou toda a igreja para fazer diferença nas feiras literárias, para ter cristãos lá, para ter professores, né, participando de seminários internacionais, mostrando que a palavra de Deus é a essência de todas as coisas, é ter deputados lá na Câmara, lá, defendendo os princípios cristãos como temos hoje, deputados, senadores, e quiçá saia no meio de nós um presidente da República. E nós temos que crer nisso. Deus levanta pessoas aqui para ser vocacionados para fazer diferença em todos os lugares da sociedade. Eu quero salientar, pastor Tiago, que em todos os lugares mesmo. Você pode ser um pedreiro, mas que seja um pedreiro que honre a Deus. Você pode ser uma costureira, não precisa ser juiz, não precisa ser professor, mas pode ser uma costureira, mas que seja uma costureira que honre a Deus com o seu trabalho. Você pode ser um engenheiro, você pode ser o que for, até desempregado, mas mesmo desempregado, que você honre a Deus com o que você estiver fazendo, ou com o que você não estiver fazendo. Porque o cristianismo, meus queridos, ele é para ser vivido 24 horas por dia, em qualquer lugar que eu estiver, qualquer profissão que eu tenha. Não é que uma profissão seja melhor do que a outra, não. Não é. Cada um honre a sua profissão, cada um honre a sua capacidade. Lembra da pregação de domingo passado? Seu talento? Cada um usa o seu talento para Deus e não enterre o seu talento, mas seja cristão no seu metro quadrado, onde você estiver. Seja cristão aqui dentro da igreja, seja cristão ali fora, seja cristão na sua casa, seja cristão no seu trabalho. Onde você estiver, você tem que ser sal e você tem que ser luz. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós algo diferente. E onde você estiver, seja o melhor trabalhador da sua empresa. E Deus vai colocar você em lugares altos. Deus vai honrar você. Honre a Deus com a sua vida, com o seu trabalho. E Deus vai estar honrando você. A paz do Senhor, irmãos. Só uma colocação, talvez não haja tempo para falarmos sobre isso, mas duas colocações. A primeira delas o Lutero não lutou sozinho. Houve outros reformadores, né? Nós demos a paternidade da nossa reforma a Lutero, mas houve outros reformadores que juntos, né, fizeram força. Então é o que eu quero dizer, ninguém vai trabalhar sozinho, ninguém faz nada sozinho. É juntos que nós chegamos a esse patamar. E outra coisa também, por que é necessário uma reforma constante? Porque o homem ainda não está pronto. Ele precisa ser reformado, cada vez mais. Amém, amém. Verdade. Então, agradeço a Deus pela vida do pastor Josué, que tem valorizado muito aqui pra gente essa questão das datas, que são importantes para o cristianismo. Eu, inclusive, pastor, acho que a gente precisa começar a pensar em 2033, 1000 anos de cristianismo, 2000 anos de cristianismo, né? Tem que ser algo muito grande, são 2000 anos. E eu acho que a gente precisa se organizar para essa data tão importante. Agradecer a superintendência da Escola Dominical, o pastor Leonardo, o pastor Francisco, por ter me dado essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus por isso.